Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo, que você possa ser abençoado pela palavra de Deus e que você assim encontre propósito na sua vida. Estamos falando nessa série de programas sobre encontrar um propósito na nossa vida. De fato, você não é fruto do acaso, você foi criado por Deus com um propósito pelo qual viver e um propósito para servir ao Senhor. Já respondemos a pergunta, afinal de contas, por que estamos aqui? Aprendemos a enxergar a nossa vida com as lentes corretas, falamos sobre adoração e falamos sobre pertencer a uma família. Todos esses são grandes propósitos de Deus para a nossa vida. É o que Deus tem para nós como razão da nossa existência. E cada uma dessas coisas traz sim um motivo pelo qual viver e uma alegria em servir ao Senhor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre algo muito especial. Em um mundo muito preocupado com a vida bem-sucedida, ou o bem-estar, ou até mesmo o ser imitador de pessoas que você segue pela rede social, um grande propósito de Deus para nós é ser semelhante a alguém. E esse alguém não é a pessoa que você segue, mas é o Senhor Jesus Cristo. Esse é um grande propósito de Deus para a nossa vida. De tudo que nós aprendemos até aqui, Deus tem um grande alvo para nós: nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Então, nesse momento, percebemos que o grande propósito de Deus, que nós vamos descobrir hoje e aprender juntos, não é aumentar o nosso conforto, a nossa saúde, mas é moldar o nosso caráter. Ele faz isso pela sua palavra. E esse moldar o nosso caráter, ele o faz para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E assim encontramos sim propósito para viver, para sermos iguais ao nosso Salvador, praticando aquilo que ele praticou e vivendo debaixo de sua luz, andando pelo caminho que ele andou. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo fala sobre continuar vivendo nele e enraizados nele. Esse é o grande propósito da nossa vida, é nos tornarmos semelhantes a Jesus e viver nele, pois sem ele nós não podemos fazer nada. O que nós aprendemos então é que esse grande propósito de Deus para a nossa vida é nos fazer encontrar a verdadeira plenitude de vida. E a gente só encontra essa sensação de se sentir completo quando Deus molda o nosso caráter e nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. A pergunta que você pode fazer então é: como Deus faz isso na minha vida? Como Deus trabalha o meu caráter? Qual o instrumento que Ele usa para me tornar semelhante a Jesus? Deus usa a sua palavra. E nós podemos encontrar nas próprias palavras de Jesus, na verdade, em uma oração que Ele fez, que esse é o seu grande desejo, que Deus nos santifique na verdade e nos mantenha em sua palavra, para moldar o nosso caráter à semelhança de seu Filho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O bem que eu quero eu não faço, o mal que faço eu não quero não. Deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, o mal que faço eu não quero não, sigo nessa perdição. Graça a Deus mandou recado, seu verbo se fez corpo
perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim? Trocar a glória por condenação. Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Se vive porque ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu, meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a ti, seu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida, minha vida, sua vida. De graça Deus mandou recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim? Trocar a glória por condenação. Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Se vive porque ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu, meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a ti, seu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida, minha vida, sua vida. Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse momento aqui tão especial que a gente pode conversar um pouco mais, ou mais profundamente a respeito do assunto que nós estamos abordando hoje no nosso programa. E como mais um grande propósito de Deus na nossa vida, falamos sobre ser semelhante a Jesus, ou nos tornarmos semelhantes a Jesus. E hoje com a gente nós temos um convidado aqui muito especial, que é o Alberto, está aqui conosco. Veio de longe para poder estar aqui com a gente, e a primeira coisa que eu vou pedir é para você se apresentar, quem é você, onde você é pastor, quem é a família, para a gente te conhecer um pouco melhor. João, eu que agradeço a você e pela alegria de estar aqui servindo a Igreja de Valadares nesses dias. Para mim é uma honra, é uma alegria, viu, meu irmão? Bem, eu sou pastor presbiteriano desde 2004, né? Estudei ali no seminário JMC em São Paulo, fui ordenado no presbitério do Ceará, porque sou natural de Fortaleza, Ceará, onde está toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe já está com Cristo, né? Mas meus irmãos, sobrinhos. Eu comecei o meu ministério servindo a igreja presbiteriana da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Ali em São Paulo, então, me formei, comecei o ministério pastoral, casei com a minha amada esposa Paula Bacelar, com quem tive já 2 filhos, né? A Ana, que
que vai fazer 12 anos daqui a um mês e meio, e o Samuel, né, de 5 anos. Então, essa família maravilhosa que Deus me deu. Eu tive a oportunidade, depois de 10 anos servindo ali a igreja de Vila Maria, de passar um tempo nos Estados Unidos, em Filadélfia, onde fiz estudos específicos na área de aconselhamento bíblico, numa instituição chamada CCEF, Fundação de Educação e Aconselhamento Cristão, e posteriormente um mestrado na área de aconselhamento pelo Seminário Teológico Westminster, lá em Filadélfia. Uma bênção, uma graça. O meu desejo era pegar algumas ferramentas para pastorear melhor as ovelhas de Cristo. Então, esse foi o meu intento, meu desejo. Deus me deu essa oportunidade. Voltando ao Brasil, então eu tive um período de transição, onde estava me readaptando, né, com a família. Pude servir a igreja em Guarulhos, né, onde o meu cunhado, que é pastor presbiteriano, serve. Então, fui um cooperador naquela igreja. Durante 2 anos, servi a igreja presbiteriana de Pinheiros, né, onde trabalhei especificamente no Ministério de Aconselhamento. Eu ajudei a estabelecer, estruturar um centro de aconselhamento, uma escola de aconselhamento. Mas, recentemente, Deus nos chamou para servir na Igreja Presbiteriana da Lapa, também em São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Estou ali no colegiado de pastores, juntamente com o reverendo Sérgio Lima e o reverendo Robert Mota, né? Então, é isso que, um super panorama aí da minha vida, família e ministério. Estamos todos em Limas aqui, né? Porque eu sou Lima também. Olha só, né? Somos da mesma família, né? E a gente não sabia. E a gente é muito bom poder receber você aqui, a gente conversar sobre ser semelhante a Jesus. É um grande alvo da nossa vida. Não é fácil, né? Isso é uma obra de Deus em nós, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. E a gente, desde o início, está respondendo aqui que a nossa resposta está em Deus, né? Afinal de contas, por que estamos aqui? Né? Estamos não por acaso, mas porque Deus nos criou. Mas, falando sobre ser semelhante a Jesus, o que isso significa? O que significa eu ser semelhante a Jesus, igual a Jesus? Existem características, existem evidências que nós encontramos na palavra que nos faz ver, olha, Deus tem trabalhado em mim, eu tenho me tornado semelhante ao meu Salvador. João, essa é uma pergunta de 1 tonelada, né? Meu desejo é simplesmente sugerir alguns contornos muito simples, né? Eu creio que ser semelhante a Cristo, né, tem a sua raiz antes da fundação do mundo, né? Quando no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem por um ato independente da sua própria glória, amor e graça, trazer à existência todas as coisas. E um intenta glorificar o outro, né, nesta relação de amor. Um Deus triuno que se relaciona perfeitamente de eternidade a eternidade. Mas lá na eternidade eles por este ato de soberania, de sua vontade soberana, eles decidiram: nós vamos trazer à existência, vamos ter um povo, e esse povo será um reflexo da nossa semelhança, da nossa imagem. E assim como um pai que se orgulha, no sentido positivo, quando seu filho aprendeu a lição, quando o seu filho até anda como ele, age como ele, fala como ele, e aquilo assim traz um orgulho para o pai. Assim, no conselho da Trindade, quando eles num relance podem já ver, porque eles estão num contínuo presente, né? No ser de Deus não há passado ou futuro, mas tudo está diante da face de Deus. E Deus assim é glorificado quando Ele vê homens e mulheres. E o texto de Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo 26, diz: façamos
né? A primeira reunião de conselho foi na eternidade. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. O livro de Gênesis vai nos falar a respeito de algo inicial. O Jardim do Éden é plantado por Deus, né? A figura de Deus ali é de um agricultor, de um jardineiro, né? Bem humana, bem próxima. O início, o capítulo 1, fala-nos de um Deus transcendente, que fala e as coisas vêm à existência pelo poder das suas palavras. Mas no capítulo, final do capítulo 1, capítulo 2, Deus está conversando com o homem. Ele vai ao encontro do homem no Jardim do Éden, para que eles tomem um chá da viração do dia, do final da tarde, aquele cafezinho, né? Essa parte do cafezinho é a minha parte, viu, João? Não tem nada no texto. Mas o Jardim do Éden, então, era, digamos, o primeiro protótipo de um templo que se expandiria numa cidade universal, onde os homens glorificariam, adorariam a Deus, o seu Criador, e exerceriam as suas potencialidades, as suas inteligências, os seus dons e talentos, porque nós temos habilitações e talentos diferentes, e Deus nos criou assim, dependentes um do outro. Ser semelhante a Cristo é então refletir esta graça, este amor que pertence a Deus. O breve catecismo de Westminster nos ajuda a dizer, quando ele faz a primeira pergunta, qual o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. O apóstolo Paulo fala desta obra do Espírito Santo que nos leva de glória em glória, até que somos transformados à imagem do seu Filho. E quando somos transformados à imagem do seu Filho, o Pai é glorificado. O ponto focal e último é a glória do Pai. E na relação entre o Pai e o Filho, nós somos como uma oferenda que um dá ao outro. Nós estamos no meio de um relacionamento glorioso, maravilhoso, porque o Filho se encarna para trazer glória ao Pai. E a glória que Ele vai dar ao Pai passa pela minha vida e pela sua vida. Isso é um pequeno contorno simples para nos falar deste propósito glorioso que é ser alcançado por essa mensagem que é a maior história jamais contada. Uma pergunta, como você diz, de 1 tonelada mesmo. Meu Deus do céu, poderíamos passar horas e eu não seria capaz, João, não vou mentir para você, de adentrar a todos os ambientes para explorar as implicações da pergunta: o que significa ser semelhante a Cristo? Um ato da graça dele. Ele não precisava criar todas as coisas para ser Deus. A sua glória não aumenta e não diminui pelo fato dele ter criado, pelo fato dele ter redimido. Ele é Deus, a sua glória é a mesma de eternidade a eternidade. Talvez eu arrisque dizer que tudo isso, em termos de semelhança, é simplesmente um ato da sua graça e do seu amor, de querer comunicar e nos amar. Só não me pergunte por quê, que aí eu vou ficar calado. A nossa dependência dessa graça é algo, não vou dizer assustador, às vezes a gente fica até sem saber o que dizer, né? Mas essa nossa dependência da graça é algo fantástico. E é só Deus que pode trabalhar em nós para nos tornar semelhante ao seu Filho, né, que é tão perfeito. Os apóstolos falam muito de ser irrepreensível, santo, e sempre apontando para o Evangelho, sempre usando o Evangelho como o principal fundamento, né, para essa vida de autenticidade, de servir como Jesus serviu.
de ser humilde como ele é, manso como ele é, e a gente está sempre voltando pelo Evangelho. Eu ouvi um pastor uma vez falando que a gente sempre, que o Evangelho é um uso constante, né? A gente não recebe e joga fora, a gente recebe e usa constantemente, né, na nossa vida, para nos lembrarmos disso. Então deixa eu aproveitar que você trabalha muito com aconselhamento e como é lidar com isso, com uma pessoa que precisa entender essa graça de que ela não faz sozinha e talvez os conflitos que ela tem em relação a isso e o ser semelhante a Jesus e voltar-se para o Evangelho, como isso ajuda essa pessoa? Por onde você trabalha, como é que você faz? Mais uma pergunta muito boa. Vamos lá. Eu vou lhe dizer, João, que dentre todas as doutrinas da graça, que são belas, maravilhosas, né? A nossa herança reformada, eu vou lhe dizer que a doutrina mais utilizada, mais prática, em termos de aconselhamento, é a cristologia, ou a doutrina de Cristo. Nós aprendemos, né, no seminário a respeito da união mística. E esse nome é meio estranho, né, para a maioria das pessoas. Que negócio de místico é esse? Parece assim esotérico, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Mas eu gosto de usar o termo a nossa união com Cristo. Existe um irmão chamado Paul Tripp, que ele usa o termo casados com Cristo. E esse é um termo feliz porque é um termo usado pela própria palavra, né? A própria palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre fala da relação de Deus com o seu povo em bases e termos conjugais, né? Fala de união, de fidelidade, de amor. Então, isso faz com que a gente entenda até melhor, né, esta relação, esse relacionamento. Paulo vai fazer um paralelo belíssimo entre Cristo e a sua igreja, o marido e a esposa. Mas em termos bem práticos, a doutrina da união com Cristo é o pilar principal. Porque eu vou lhe dizer, João, a maioria dos cristãos ou discípulos de Cristo conhecem muito bem a respeito da obra da cruz. Se você perguntar aí, o que é que Jesus fez? Pai, Jesus fez só tudo, né? Ele veio ao mundo, ele viveu uma vida perfeita, ele foi obediente à lei, ele cumpriu toda a lei, ele se esvaziou da sua glória, ele foi fiel, ele sofreu todas as coisas, e ele morreu numa cruz no nosso lugar, ele ressuscitou e ele foi glorificado, né? Ele ascendeu aos céus e agora ele está à destra do Pai Todo-Poderoso e reina pelos séculos dos séculos e há de vir. Qualquer cristão que tenha aquele mínimo de conhecimento a respeito do Evangelho vai saber a respeito desta obra da graça no passado. Eles também vão falar a respeito do futuro, né? Eles vão dizer assim, a gente está aguardando a volta de Cristo, nós vamos reinar com Ele, no novo céu, na nova terra. Toda lágrima será assim como que enxugada do rosto e não vai existir mais pecado. Que coisa maravilhosa, né? Mas como nós lidamos com os nossos dilemas pessoais? Talvez a mensagem da cruz ou a nossa união com Cristo não faça muito sentido. Mas faz todo sentido. E eu quero dizer que faz todo sentido porque é em Cristo que a nossa identidade ela é restaurada. O que somos porque estamos em Cristo e fomos unidos a Ele. E todos os benefícios adquiridos pela obra de Cristo foi nos dada. Cristo, Ele, na cruz do Calvário, Ele perdoa pecados, mas Ele encobre a vergonha. O medo pode ser dissipado gradativamente, não como uma máquina, você aperta o botão e
o módulo medo, temor dos outros, preocupação com a vida é apagado. A vida humana não é assim. Não somos um robô. Estamos dentro de um processo de santificação gradativa que durará a vida inteira. Mas o fato de que estamos unidos a Cristo nos ajuda a dar alguns passos práticos. Por exemplo, se nós brigamos com a esposa ontem, tratamos ela mal, fomos rude, ásperos, o que a doutrina de Cristo tem a ver com isso? Pelo amor de Deus, tem tudo a ver. Porque Cristo morreu por nós podemos agora olhar para os nossos pecados, nos arrepender deles, confessarmos a Ele. Mas eu estou com vergonha de chegar para ela. Eu estou me sentindo mal. A gente está naquele período que passa 2, 3 dias sem se falar, sabe? Às vezes os casais passam por isso. Mas um passo de fé seria que toda vergonha foi encoberta pela obra de Cristo Jesus. E eu não preciso agora agir baseado nos meus sentimentos. Eu preciso agir baseado na fé. E é Cristo então que me dá este poder. Ele já me deu este poder. Para que eu possa, a despeito daquilo que está acontecendo dentro do meu coração, ir até a minha esposa e confessar os meus pecados. E focar no meu coração. Eu sei que nós lutamos com orgulho, né? Se ela que vem até aqui. É a nossa tendência. Mas é porque nós estamos em Cristo. É porque Ele vive em nós através da presença, da doce e poderosa presença do Seu Santo Espírito, que eu dou passos de fé. Mas eu fiz algo muito feio. Eu cometi algo ruim contra ela. É vergonhoso, pastor, falar isso para ela. Nenhum pecado que uma vez confessado é perdoado e encoberto por causa de Cristo. E por causa disso eu posso livremente, pela fé, ir até ela e dizer: eu fiz isso contra você. Eu pequei. Isso está errado. Mas eu confessei o meu pecado a Deus e agora estou confessando o meu pecado a você. Me perdoe. E todo este movimento acontece por causa de Cristo. Por causa da nossa união com Cristo. Porque Ele está operando em nós uma obra maravilhosa e poderosa que nos está transformando à sua imagem e semelhança. Então, esse tema tem tudo a ver com a mudança que ocorre na nossa vida e em bases diárias. Porque isso acontece não é só com a mulher, mas acontece com o irmão da igreja que tratou mal a gente. Acontece no trabalho, sabe, quando o patrão chegou e deu um grito em você, ele te distratou. E a palavra de Deus vai nos ajudar a entender que nós temos que ser fiéis a Deus e submissos ao nosso patrão, mesmo quando ele é cabra ruim. Sim. Os patrões aparecem na Bíblia. Né? Rapaz, e Pedro vai pegar isso lá na primeira carta dele e vai trazer Cristo para o argumento. Olha só, o patrão que é um cavalo ignorante e Pedro está resolvendo isso. Lá se está de novo com a doutrina de Cristo. Voltam lá no fundamento. Volta para Cristo, volta para Cristo, volta para Cristo. Impressionante, isso é fantástico, sempre é o remédio. Né? E aproveitando então, falando diretamente a quem nos assiste, talvez você falou um monte de coisa que alguém está em casa assim, meu Deus, eu passei por isso hoje e eu não entendia como essa minha união com Jesus pode resolver o meu problema. Né? Para essa pessoa, de modo encorajador, talvez ela precisa procurar um conselheiro, talvez ela precisa de discipulado. O que você diria a essa pessoa que nos acompanha agora e que talvez tenha passado por esses dilemas ou está passando, né, nesse momento na vida dela? Eu diria a você que está nos acompanhando neste programa
que há esperança para a sua vida. E a esperança que eu estou te dando não é a esperança de um homem que tem o poder de te dar essa esperança baseado na minha própria retórica ou qualquer coisa, mas é uma esperança baseada no Evangelho. Se a sua vida se você está passando por um momento difícil na vida, talvez uma quebra de um relacionamento conjugal, talvez os seus filhos estão longe de Deus, talvez você está sem perspectiva, sem significado, sem rumo, perdida. Quero te dizer que o Evangelho, que a obra de Cristo Jesus é tão poderosa e é capaz de restaurar a sua vida. O caminho de volta começa em nosso relacionamento com Cristo. Você pode dizer, olha, a coisa é muito feia que aconteceu, pastor. A minha sensação é que não tenho esperança, que não há saída. E eu quero te dizer que em Cristo há esperança e há saída. Dobre o seu joelho, busque a presença de Deus na sua vida. E Ele estará pronto a agir no teu coração. A palavra de Deus fala lá em Mateus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e leve. Cristo está à sua espera. Cristo é o caminho de volta. Um relacionamento com Ele é o ponto transformador para a sua vida. Eu quero te encorajar desta forma. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te dizer que você não pode caminhar sozinho. Deus não te criou para que você pudesse resolver os seus problemas sozinhos. E eu sei que tudo começa aí no seu quarto, ajoelhado diante da cruz de Cristo, diante do Senhor. Mas a mudança vai além disso. Procure uma pessoa que teme ao Senhor, que ama Jesus Cristo. Uma pessoa sábia e madura. Se você tem uma igreja fiel à palavra de Deus, procure seu pastor. Procure pessoas que possam caminhar com você. Procure pessoas que possam caminhar dentro da palavra de Deus com você. Deus nos criou não para sermos autossuficientes, independentes, mas Deus nos criou para vivermos lado a lado, em amor e com sabedoria. Essa é a palavra que eu quero deixar com você esse dia. Deus te abençoe. Eu sou Rui Moreira de Carvalho, sou médico, já em fim de carreira, né? Já prestes a aposentar, casado com Ana Lúcia há 55 anos. 50 anos de medicina, e estamos aqui na primeira igreja presbiteriana há 26 anos. 26 anos da minha conversão. Com muita alegria participamos dessa gravação. A gente tem consciência que a nossa passagem aqui é curta e tem um propósito da nossa vida. É a eternidade com Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. E foi por isso que nós nascemos e um dia vamos morrer, para glorificar ao nosso Deus e ao Senhor Jesus. Muda significativamente a minha vida. Eu sei que nós estamos no limiar da nossa existência e tenho certeza que ótimas coisas estão reservadas para mim, porque o propósito de Deus foi que eu vivesse na eternidade com Ele, para a glória dele. E por isso a gente está seguro e alegre, porque esse dia vai chegar. E a gente está preparado
e ansioso até, parece difícil dizer, mas que esse dia aconteça. É com muita alegria que a gente está esperando. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber informações a respeito da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo esse programa. A sua presença aqui conosco ela é muito importante. Também o seu encorajamento que recebemos por mensagens ou por encontros que temos aqui na nossa cidade. É sempre bom receber um retorno de você a respeito do nosso programa. Se você perdeu alguma parte, se você deseja rever também alguma mensagem, você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30, com reprise às 21 horas pela TV Rio Doce. Também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV, e todos os dias pela IPP-TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você assim cresça na presença do Senhor, debaixo de sua graça, servindo aos propósitos dele.